Saudações aristotélicas, estamos começando mais um Revisando com Questões, caso você já tenha esquecido alguns dos conceitos que a gente discutiu nas aulinhas de algumas semanas atrás. Queridíssimos, meningite e endocardite, tema aí que pega muita gente de surpresa, tem uma incidência moderada para alta, e é um tema chatinho, a gente não vê toda hora, a gente não pratica toda hora e pode ficar um pouco na dúvida quando aparecem questões. A gente trouxe algumas que saem um pouquinho do habitual ou que exigem um raciocínio um pouquinho diferente para te tirar da zona de conforto agora, no seu treinamento. E aí quando você chegar diante delas na sua preparação, na sua prova, nos simulados e quando estiver de fato prestando os seus exames, você já vai estar bem mais tranquilo. Primeira questãozinha de 2021, uma questão recente de SES Goiás. Paciente masculino de 38 anos, saudável até então, vem apresentando febre baixa e cefaleia há 3 semanas e apresenta 12 horas, náuseas e vômitos em jato. Aqui você já olha com um pouquinho de maldade. Provavelmente é uma questão que vai te perguntar sobre agente etiológico, você já começa a pensar na duração do quadro, se é agudo, se é um quadro mais arrastado. Teste rápido de HIV negativo e ao ser avaliado na UPA apresentava confusão mental, rigidez de nuca, sinal de Brudzinski presente. Opa! Meningite até que se prova o contrário, o diagnóstico mais provável, mais brutal, que você tem que excluir com todas as forças e até tratar se você estiver na dúvida, vai ser meningite. Só para a gente lembrar aqui um breve comentário, Brudzinski precisa aparecer para a gente dizer que esse paciente tem meningite? Claro que não, às vezes é um sinal mais tardio, nem sempre ele está presente e a clínica como um todo deve guiar o nosso raciocínio para esse diagnóstico, mesmo antes desse sinal estar presente. O líquor foi retirado e apresentava-se turvo e ao exame apresentou os seguintes parâmetros. Celularidade 680 células por milímetro cúbico, com 88% de linfomononucleares. Proteína de 165, acima do valor de normalidade, que seria de 15 a 50. Uma glicose de 25, abaixo do valor de normalidade, com bacterioscopia e culturas em andamento. Não é o que a questão está perguntando, mas a gente vai tratar antes mesmo de saírem esses resultados, tá pessoal? Na dúvida a gente até faz um esquema um pouco mais amplo e depois escalona conforme forem saindo esses resultados de culturas e bacterioscopia. Nesse caso, a partir dos dados clínicos e epidemiológicos, o diagnóstico mais provável é meningite A, estafilocócica, B, meningocócica, C, tuberculosa ou viral. Daqui a gente já pensa logo na primeira frasezinha da questão, um quadro um pouco mais arrastado. Uma meningoencefalite herpética ou uma meningite por um estafilococcus, por um streptococcus, pelo meningococo, geralmente é um quadro um pouco mais abrupto. Em 2, 3 dias o paciente tem uma piora absurda, às vezes está séptico, completamente rebaixado, inflamado, com risco grande de óbito num período curto. Já quando a gente pensa numa infecção fúngica ou por BK, uma infecção pelo bacilo de Koch, pensando em tuberculose, a gente tem um quadro um pouquinho mais arrastado. Você já tem que ter essa malícia que isso já te ajuda a diferenciar de muitas questões. E como é que a gente confirma isso? A clínica aqui falaria totalmente a favor já da gente pensar numa meningite tuberculosa. Como é que eu confirmo isso? As características do líquor vão me dar uma sugestão ainda mais forte. Teria que esperar a cultura? Beleza, para ter a certeza absoluta. Mas queridos, você já tem tudo que você precisa para chegar muito próximo desse diagnóstico e falar com bastante segurança. É a tuberculose. Como é que a gente fala isso? Avaliando aqui a celularidade, a gente percebe que 88% das células são linfomononucleares, que é um combate um pouco mais específico. A gente não está falando de neutrófilo, que é aquele grande guerreiro, o BOP, para combater uma infecção bacteriana, por exemplo. Quando a gente está falando de BK, a gente tem que pensar num combate um pouquinho mais específico. Entram esses linfócitos mais específicos, linfomononucleares, que se sobrepõem às demais células. Só com isso a gente já tem um direcionamento para pensar um pouco mais nesse diagnóstico, beleza? Somando aí um quadro mais arrastado e o que mais? Esse paciente tem proteínas aumentadas e principalmente glicose reduzida. Nesse processo mais crônico, a gente vai consumindo também um pouquinho mais de glicose. Diferente, por exemplo, quem que come muito pouquinho, que é muito pequeno, não vai consumir sua glicose. Uma encefalite ou uma meningite viral, habitualmente vai ter ali a glicose em níveis muito tranquilos, muito próximos da normalidade ou normais. Já quando a gente está falando de bacilo de Koch, está falando de tuberculose, está falando de uma meningite bacteriana, a glicose pode estar um pouquinho mais reduzida. Para bater o martelo aqui para chegar na sua resposta, o quadro clínico tem que ter essa malícia, não é só a decoreba, e pensar também nesse paciente com uma celularidade aumentada com predomínio de linfomononucleares. Grande conceito-chave aqui para a nossa questão. O líquido cefalorraquidiano na meningite tuberculosa tem predomínio linfomononuclear com glicose diminuída. Questãozinha maneira aí para a gente revisar. Show?
Próxima questão agora, segundo que a gente vai revisar, aqui do Rio, de Volta Redonda, sobre a doença meningocócica, marque a alternativa incorreta. Não vai dar bobeira com isso, né, meu filho? Pelo amor de Deus. Vamos lá. A colonização assintomática da nasofaringe pela Neisseria meningitidis, o meningococo, caracteriza o estado de portador que ocorre frequentemente. B. O modo de transmissão ocorre por contato direto pessoa a pessoa, por meio de secreções respiratórias de pessoas infectadas, assintomáticas ou doentes. C. O período de transmissibilidade persiste até que o meningococo desapareça da nasofaringe, em geral 7 dias após antibiótico terapia adequada. D. Suscetibilidade é geral, mas o grupo etário de maior risco são as crianças menores de 5 anos, principalmente as menores de 1 ano. E a infecção invasiva pelo meningococo pode apresentar um amplo espectro clínico, que varia desde febre transitória e bacteremia oculta até formas fulminantes, com a morte do paciente em poucas horas após o início dos sintomas. Questãozinha aqui legal que trouxe muito conceito junto e pedi a incorreta para você. Quem estava com mais tranquilidade, fluência no tema, até ia um pouco mais de precisão já na resposta incorreta, na alternativa que a gente tem que marcar. Mas a gente pode revisar todos eles aqui com calma. Vamos lá. Alternativa A. Colonização assintomática pelo meningococo. Caracteriza o estado de portador, não é um paciente doente e ocorre com frequência. Verdade, infelizmente, esse micro-organismo consegue colonizar muitas pessoas sem gerar doença, o que pode ser um grande problema social. Se esse paciente acaba transmitindo para uma pessoa imunossuprimida ou que tenha uma vulnerabilidade um pouco maior, é um paciente que pode transmitir para um outro que de fato vai adoecer. Isso guarda até essa informação que a gente vai falar sobre ela numa alternativa um pouquinho mais abaixo. Mas é correta, então a gente não vai marcar, estamos buscando a incorreta. B. Modo de transmissão ocorre por contato direto pessoa a pessoa, por meio de secreções respiratórias de pessoas infectadas, assintomáticas ou doentes. Beleza, a alternativa está correta também. Essa transmissão ocorre por gotículas principalmente. E só lembrando, o portador assintomático, esse que a gente comentou na letra A, também pode ser uma fonte de transmissão. Corretinha também. C. Período de transmissibilidade persiste até que o meningococo desapareça da nasofaringe. Beleza? Em geral, 7 dias após a antibiótico terapia adequada. Pegadinha do mal. Muitas vezes, e aqui a gente pode usar um outro conhecimento, um outro CCQ. Lembra que a gente tratou o paciente, vamos lá, passou uma ceftriaxona, só que depois a gente manda ele para casa com mais um período ou da ceftriaxona, cefalosporina de terceira, ou com rifampicina? Qual que é o objetivo disso? O tratamento da doença do paciente com meningite, ele consegue ter penetração no tecido encefálico, consegue melhorar aquele paciente, mas não erradica uma população maior daquele micro-organismo na nasofaringe. Então, muitas vezes a gente tem que estender esse tratamento ou associar uma outra medicação. Isso pode tomar mais tempo do que 7 dias. Era uma informaçãozinha que podia ter que coçar um pouco mais para chegar na resposta. Agora você já lembra com um pouquinho mais de atenção, com um pouco mais de carinho. Uma questão maldosa como essa pode te perguntar, já tratei com ceftriaxona, tá tranquilo, tá liberado, ficou ali 5, 7 dias internado, tá resolvido? Para esse paciente pode ter resolvido da meningite, mas eu vou tentar erradicar aquela cepa, principalmente porque eu sei que ele pode transmitir para outra pessoa e que aquele micro-organismo pode ser um causador com mais frequência, com mais facilidade de uma meningite. Então essa é a alternativa incorreta pela duração, tá, pessoal? Possivelmente tem que ser mais do que 7 dias. A gente tem que complementar essa antibiótico terapia para erradicar esse micro-organismo. D. A suscetibilidade geral. É geral, qualquer pessoa, qualquer idade pode ter, mas no grupo etário de maior risco temos as crianças menores de 5 anos, principalmente menores de 1, até porque essa criancinha muito novinha, com menos de 1 ano, às vezes não tem um esquema vacinal completo, então o paciente que pode ter uma exposição maior, além de ter um sistema imunológico que ainda está amadurecendo, que ainda está tendo contato com diversos micro-organismos, virais, bacterianos também. Então, essa alternativa também está bem certinha para a gente. E por fim, a infecção invasiva pelo meningococo pode apresentar um amplo espectro clínico que varia desde febre transitória e bacteremia até formas fulminantes. Perfeito, pessoal. Descreve aí o que a gente já conversou. Muitas vezes, principalmente quando a gente está falando das questões e do quadro clínico que aparece para a gente no hospital de forma mais abrupta, é uma meningite de instalação aguda. Mas pode ser um paciente que tem uma carga infectante um pouco menor, que tem um controle melhor desse micro-organismo e às vezes tem um quadro um pouquinho mais arrastado. Resposta aqui poderia deixar alguém na dúvida, porque a gente fala, toda meningite, nossa, bacteriana é aqui na hora, esse paciente está grave, séptico. Nem sempre, alguns têm um quadro um pouquinho mais arrastado. O clássico, beleza, esse paciente que inflama muito e que tem um risco grande de óbito em poucas horas ou em poucos dias.
mas podem ter casos um pouquinho mais arrastados. É diferente de uma meningite bacteriana, de uma meningite fúngica, que é um quadro de 3, 4 semanas às vezes. Quando a gente está falando de bactéria, horas a dias, beleza? Questãozinha interessante, o grande conceito aqui para a gente lembrar. Após a alta, o paciente tratado para meningite meningocócica deve fazer erradicação do meningococo da nasofaringe. Show de bola? Questãozinha aqui, conceito para a gente lembrar, só o tratamento melhora da meningite, mas não melhora necessariamente da colonização. A gente estica mais um pouquinho esse tratamento. Próxima questãozinha, a gente vai para o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais. A gente tem que decorar esses nomes todos para vir aqui falar com vocês. Questão recente, 2021, conceitos interessantes para a gente pensar até numa estratégia para a prova. Vamos lá. As meningites bacterianas caracterizam-se pelo processo de inflamação do espaço subaracnoide e das membranas leptomeninges, que são aracnoide e pia mater. Caso você tivesse esquecido, é claro que esqueceu, que a gente aprendeu lá no ensino fundamental da nossa formação médica, que envolvem o encéfalo e a medula espinhal. Só lembrando, essas meninges ocupam todo o espaço, não só do encéfalo, mas vão lá na nossa coluna, nossa medula espinhal também, inclusive um dos motivos pelo qual alguns procedimentos, alguns traumas e alguns sintomas a gente pode verificar a nível medular também, e não só encefálico. Em relação às meningites, assinale a alternativa incorreta também nessa questão. A meningite bacteriana normalmente é secundária a uma bacteremia silenciosa por germes frequentes encontrados na orofaringe. B. O Streptococcus do grupo B é o agente mais prevalente nas meningites bacterianas em neonatos. C. A evolução da meningoencefalite virótica herpética é favorável e sem sequelas em mais de 90% dos casos. E D. O meningococo pode causar um quadro séptico com um choque de evolução fulminante. Essa questãozinha foi um pouco maldosa, mas quando você tem conhecimento, você bate no peito, tem propriedade, dava para acertar também. Mas é uma questão que te deixa desconfortável. Tem número, tem decoreba, você pode ter uma noção perfeita de todo aquele tema, mas o número acaba te deixando um pouco desprevenido. Fica tranquilo, dá pra gente contornar e a gente trouxe porque vão ter questões assim que vão te gerar um pouquinho de dúvida. Você se prende naquilo que você sabe e deixa o duvidoso para você chegar na sua resposta. Então, buscando a incorreta, vamos lá, uma por uma. A. Meningite bacteriana normalmente é secundária a uma bacteremia silenciosa por germes frequentemente encontrados na orofaringe. Quem são os três principais? Está falando de meningococo, Neisseria meningitidis, Streptococcus pneumoniae, pneumococo, que pode ser agente também de otites, só para a gente lembrar, não só de pneumonia. E a gente fala também do Haemophilus influenza, que hoje em dia tem uma incidência menor, justamente porque a gente tem um programa de vacinação que tem cobertura para esse germe. Então pode aparecer lá na primeira infância, e por isso que a gente comentou agora há pouco, que é uma população mais vulnerável, mas a partir do momento que a gente vacina essa população, a gente diminui muito esse terceiro agente, e aí sobressai mais pneumococo e meningococo, campeão aí pra gente, beleza? Essa alternativa então está correta, não é a que a gente vai marcar. B. O Streptococcus do grupo B é o agente mais prevalente das meningites bacterianas em neonatos. GBS é aquelezinho que a gente rastreia lá no canal do parto da mulher, geralmente antes, inclusive, idealmente, do momento do parto, porque é um micro-organismo que vale a pena a gente fazer um tratamento para evitar infecções, e principalmente a meningite aqui, que é o que a gente está falando agora. Só para a gente esticar mais um pouquinho, tem que lembrar que algumas populações têm um perfil um pouco diferente, tanto quando a gente está falando de pneumonias, que a gente vai conversar em outra aula, como quando a gente está falando aqui de meningite. Pessoal, lá no grupo de neonatos a gente tem que lembrar de GBS, os Streptococcus do grupo B, lembrar também de Listeria e Escherichia coli, que são alguns micro-organismos muitas vezes presentes no canal do parto, pode ser então um fator de risco de infecções para os neonatos. Show de bola? A alternativa correta também não é a que a gente vai marcar. Agora olha a maldosa. A evolução das meningoencefalites viróticas herpéticas é favorável sem sequelas em mais de 90% dos casos. Se você estudar muito bem a aula, ler o material, estiver preparado, fizer muita questão, você não sabe esse valor. Você, talvez seja melhor do que a bacteriana, não sei, deixa sequela, não sei, não dá para saber. E pessoal, quando eu fui ler essa questão, quando a gente foi estudar, a gente também não sabia. Dá para acertar? Vamos dar uma olhadinha na de baixo. O meningococo pode causar um quadro séptico com choque de evolução fulminante. Você tinha que chegar nessa resposta geralmente por exclusão. E aí, só para a gente firmar aqui o conhecimento. A meningoencefalite viral, principalmente de etiologia herpética,
pode ter sequelas graves, pode levar o paciente a óbito, pode ser um paciente que fica com dor crônica, que fica com alteração de sensibilidade, pode ser um paciente que tem algum comprometimento até de par craniano, pode ter uma série de sequelas. O número a gente não precisa saber e não vai decorar de tudo para a prova. Essa é a clássica questão desconfortável, mas que você tiver segurança nos outros conceitos, você conseguia chegar na resposta certa da questão, na alternativa incorreta, por exclusão, beleza? Trouxemos por aqui, porque tem questões com vários conceitos legais e um conceito que te deixa na dúvida. Para você chegar na resposta certa, tinha que ter bastante segurança nos demais conceitos. Show? É isso que a gente vai trabalhando aqui aos pouquinhos. Grande conceito. Prognóstico das meningoencefalites herpéticas não é bom, mesmo com tratamento adequado, tá bom? Tem que ter esse conhecimentozinho aí no bolso, mas tinha outros jeitos da gente resolver a nossa questão. E com isso a gente já vai para a nossa próxima questão, o EPA Belém de 2021. Em relação à endocardite infecciosa, assinale a alternativa correta. A gente já falou de meningite, botamos 3-2, só para equilibrar um pouquinho, porque meningite cai um pouco mais, tá, pessoal? Vamos lá. Correta aqui em relação à endocardite. Os nódulos de Osler e as manchas de Hoff são critérios maiores para o diagnóstico? B. Nos usuários de drogas injetáveis, a válvula tricúspide é a mais acometida e o Staphylococcus aureus é o agente etiológico mais comum. C. O tratamento da endocardite infecciosa subaguda de válvula nativa é feito com vancomicina e oxacilina por 4 semanas. D. O ecocardiograma transesofágico de fácil realização e acesso deve ser realizado em todos os pacientes. E, na maioria dos pacientes com endocardite fúngica com grandes vegetações, não há necessidade de tratamento cirúrgico. Queridíssimos, questãozinha super interessante que trouxe vários conceitos aqui sobre endocardite, não apenas um para você chegar na sua resposta correta. Vamos lá, alternativa por alternativa, a gente quer a correta nessa nossa questão. Os nódulos de Osler e as manchas de Hoff são critérios maiores para o diagnóstico? Negativo. Esses fenômenos imunológicos a gente pensa principalmente como um paciente que vai ter critérios menores. Critério maior a gente tem que lembrar numa hemocultura positiva, num paciente que tem uma vegetação que a gente verifica ali no ecocardiograma, que a gente tem muito mais segurança, muito mais certeza de que é um critério de fato maior. A gente tem mais confiança nesse parâmetro. Então, negativo, são critérios menores. B. Nos usuários de drogas injetáveis, a válvula tricúspide é a mais acometida e o Staphylococcus aureus é o agente etiológico mais comum. Perfeito, um germe de pele, só para a gente lembrar. Ele cai ali na corrente sanguínea, aquela injeção venosa, e a primeira válvula que ele vai ter contato vai ser a válvula tricúspide, que é geralmente o primeiro foco. Uma questão ainda mais elaborada podia falar, olha, um paciente com lesão em foco tricúspide e chuveirando êmbolos sépticos, fazendo vários focos de pneumonia, porque esse paciente vai, de fato, ali espalhando aquele conteúdo que está na endocardite e depois de passar no coração direito, passa no pulmão. Pode ser uma questão mais elaborada abordando esse conceito também. O usuário de droga injetável, a gente lembrar sempre, Staphylococcus aureus, paciente que pode fazer infecção de válvula tricúspide, a mais acometida nesses pacientes, e um paciente que pode ter pneumonia com vários focos diferentes. Show? Uma questão elaborada, se quisesse botar imagem para você, uma história um pouco mais duvidosa, tinha que lembrar desse conceitinho também. Alternativa C. B vai ser a correta para a gente, mas vamos passar nas outras. O tratamento da endocardite infecciosa subaguda de válvula nativa é feito com vancomicina e oxa por 4 semanas? Subaguda a gente já pensa em alguns outros micro-organismos, né, pessoal? Vanco, oxacilina, a gente pensa muito no estáfilo. E esse geralmente é endocardite aguda. Então, vamos com um pouquinho mais de cautela. D. O ecocardiograma transesofágico de fácil realização e acesso. Nossa, você deve estar num centro muito maravilhoso, porque é difícil. Às vezes o eco transtorácico já é um pouco difícil de obter, de realizar, que dirá o transesofágico, precisa muitas vezes de sedação, profissional bem capacitado, não é amplamente disponível e com certeza é uma ferramenta interessante, mas que nem sempre está disponível para a gente. Então, alternativa aí para pegar quem está turistando a medicina, não passou muito em hospital, acho que a gente tem tudo em qualquer lugar. Exame difícil e não é qualquer profissional que realiza. Nem todos os cardiologistas, tá, pessoal? Tem ecocardiografista que não faz o eco transesofágico, então com certeza não é amplamente disponível e também não precisa ser indicado para todos os pacientes. Você fez um eco transtorácico, já viu que tem uma vegetação, a clínica sugestiva, já tem hemocultura, você vai fazer o transesofágico para quê? Você guarda ele para alguns cenários onde você tem um pouco mais de dúvida, onde o eco transtorácico não te ajudou, ou que você está querendo estudar um pouco melhor aquela lesão. Show de bola? Não precisa para todos os pacientes também. Na maioria dos pacientes com endocardite fúngica, com grandes vegetações, não há necessidade de tratamento cirúrgico.
Fungo é um bicho do mal, é muito difícil de erradicar e a grande maioria das infecções fúngicas, quando a gente está falando de endocardite, a gente vai ter que pensar num tratamento cirúrgico daquela válvula, porque acaba que o esquema antibiótico, antimicrobiano que a gente vai utilizar, não consegue erradicar de forma eficaz. A gente precisaria de longos períodos e ainda assim a multiplicação daquele micro-organismo, daquele fungo, pode ser um pouco mais acelerado do que a nossa capacidade de combate. Muitas vezes, então, quando está falando de fungo, a gente vai priorizar o tratamento cirúrgico também dessa válvula infectada, beleza? Grande conceitinho aqui pra gente, conceito-chave nessa questãozinha de endocardite. Nos usuários de drogas injetáveis, a endocardite mais comum é por Staphylococcus aureus. Lembra dessa infecção de válvula tricúspide do usuário de droga injetável? Lembra de uma questão mais elaborada que pode aparecer? Paciente com múltiplos focos de pneumonia num contexto de embolização séptica a partir da válvula tricúspide. Show? Última questãozinha que a gente vai puxar aqui, o FRJ Rio de Janeiro 2019. Mulher de 45 anos com prótese mitral metálica, 5 anos, devido a sequela de febre reumática. Será submetida a extração dentária. Relata alergia à penicilina e para profilaxia de endocardite infecciosa, o antibiótico. A dose e a via de administração e o momento mais adequado. Questão dificinha, chatinha. Dava para ir por exclusão, se não precisasse saber tudo para chegar na resposta correta. Vamos lá. A questão essa foi mais chatinha, a gente botou aqui para te mostrar que às vezes vai te dar um monte de coisa. A questão vai te perguntar um negócio que a gente não botou tanto no Pareto. Não é a questão que vai te diferenciar em termos de aprovação, mas é uma questão que, se você conseguir garantir, vale a pena. Esse conceito especificamente aparece de tempo em tempo, vale a gente ter ele ali no bolso. Pessoal, o paciente tem alergia à penicilina, eu vou usar amoxicilina 2 gramas VO 1 hora antes do procedimento? Habitualmente é a profilaxia padrão que a gente utiliza para a maioria dos pacientes, mas se ele tem alergia à penicilina, eu não vou usar amoxicilina, né? Vamos nessa. Ceftriaxona 200mg IM 1 hora antes do procedimento. A via de aplicação aqui não é o ideal, a dose poderia ser questionável. A ceftriaxona, além de poder ter um mimetismo um pouquinho menor com a penicilina, também é um beta-lactâmico, a gente poderia ter um cuidado um pouquinho maior. A título de curiosidade, esse mimetismo é muito maior quando a gente fala da cefalosporina de primeira geração com a penicilina, diminui quando a gente fala da de segunda geração, diminui mais ainda da de terceira. Mas isso não é o conhecimento que você precisa. Ceftriaxona habitualmente a gente não utiliza nessa dose, nessa via. Poderia ser ali 1 hora antes do procedimento intramuscular, às vezes você nem absorveu, nem conseguiria proteger esse paciente de forma adequada. Ciprofloxacina, uma quinolona, 400mg VO 2 horas antes do procedimento, também não é o que a gente preconiza. A gente poderia até utilizar isso para algumas infecções a nível de infecção de pele, mas quando a gente está falando de profilaxia, não está entre as drogas que a gente pode utilizar. Um pouquinho mais decoreba, tem muito efeito colateral, lembra sempre disso, quinolona a gente vai pensar 1000 vezes antes de usar. Tem muito efeito colateral, gera muita resistência, principalmente quando a gente está falando de gram-negativos. Não necessariamente quando a gente está falando da profilaxia aqui de extração dentária, num paciente com válvula, um paciente que vai fazer um procedimento de mais risco e que é um paciente que tem um risco maior intrínseco de endocardite. A gente sempre junta essas duas informações. Ciproquinolona não é a profilaxia que a gente vai buscar. Clindamicina, 600mg de O, 1 hora antes do procedimento. É uma das alternativas que a gente pode utilizar nesse paciente com alergia. Poderia utilizar também uma azitromicina para esses pacientes, costuma ser suficiente para a gente fazer uma proteção adequada, fazer o procedimento com segurança. Grande conceito-chave aqui para a gente. Profilaxia de endocardite nos alérgicos à penicilina é feito com azitromicina ou clindamicina. Cara, guarda isso com carinho, porque isso aparece muito na prática. Tem muita gente com alergia à penicilina e com frequência a gente está ali, tem um paciente exposto a um procedimento que pode ser de um pouquinho maior risco. Se é um paciente que já tem uma válvula, se é um paciente que tem endocardite prévia e você está pensando em fazer uma profilaxia, a gente pode ter essas alternativas, clinda ou azitromicina. Show? Questõezinhas revisadas, aquele abraço e bons estudos!